Olá pessoal, chegou a hora da gente falar das conjunções, aquelas palavras que servem para ligar orações ao mesmo tempo em que estabelece uma relação ou algum sentido quando faz esse procedimento. Nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. O primeiro tipo se refere àquelas conjunções que ligam orações independentes, aquelas orações que, isoladas, não precisam uma da outra para fazer sentido. Quando eu falo de conjunções subordinativas, eu estou falando de conjunções que ligam orações dependentes, aquelas orações que precisam de sentido, ou seja, precisam estar juntas umas às outras para que o período tenha sentido. Para você entender bem direitinho, nós vamos mostrar aqui um exercício, o primeiro dos exercícios de conjunção, trazendo aí as questões de concurso. Então vamos lá. Bom, a primeira questão diz: orai porque não entreis em tentação. O valor da conjunção do período é de causa, condição, conformidade, explicação ou finalidade. Veja só, pede para que você ore e a partir dessa oração você não vai entrar em tentação. Normalmente a gente pode atribuir a conjunção porque a uma causa. Ele orou porque precisava de ajuda. Então, precisar de ajuda é a causa pela qual alguém orou. Veja que o porquê normalmente tem essa função de dar uma justificativa, ou seja, de expressar uma causa. Mas essa aqui é uma oração que engana bastante, porque nós temos um porquê, só que essa segunda oração diz assim, não entreis em tentação. Então, vamos lá. Eu não vou entrar em tentação porque eu oro. Ok? Mas eu não vou orar porque eu não vou entrar em tentação. Não. Eu vou orar para que eu não entre em tentação. Então veja que a primeira oração, orar, no modo imperativo, esse verbo no modo imperativo, expressando uma ordem, um pedido, se eu passo um pedido, se eu expresso um pedido para você, eu tenho uma finalidade. Eu quero que você siga esse meu conselho por um objetivo. Então, quando eu tenho aqui não entreis em tentação, este é o objetivo, esta é a finalidade do pedido de orar. Isso significa que essa conjunção porque ela é sinônima de uma conjunção a fim de ou para que. Resumindo, nós temos aqui uma conjunção com o valor, veja só, o valor de finalidade. A alternativa correta dessa questão, portanto, é a letra E. Certo? Orai porque não entreis em tentação seria orai para que não entreis em tentação. Tudo bem? Na segunda questão nós temos não chores minha criança, hoje há palhaços no circo. As duas orações poderiam ser unidas sem prejuízo de sentido por qual conjunção? Deixa eu só tirar aqui esse nome. Por qual conjunção? Seria pela conjunção porém, portanto, pois ou entretanto. Gente, eu tenho aqui um ponto e vírgula que serve para separar essas duas orações. Esse ponto e vírgula indica uma pausa mais forte do que a vírgula. Se eu retirar o ponto e vírgula, eu precisarei colocar uma conjunção que serve justamente para ligar o primeiro período, não chores minha criança, ao segundo período, hoje há palhaços no circo. Fazendo essa junção, eu preciso de uma conjunção que estabeleça o sentido, ou seja, este elo entre as duas orações. A conjunção porém não seria adequada, porque porém é uma conjunção adversativa. Só devo empregar o porém se a segunda oração tiver uma contradição em relação à primeira. Ou seja, não chores minha criança, porém hoje não há palhaços. Aí não dá certo. Portanto, é uma conjunção conclusiva, quando a segunda oração conclui uma ideia da primeira. Pois é uma conjunção explicativa. Veja que eu estou pedindo para que alguém não chore, e eu estou dando aqui uma justificativa. Por que essa criança não deve chorar? Porque há palhaços no circo. Então veja que o pois, que nós vamos marcar aqui, é sinônimo também da palavra porque. Ou seja, eu devo empregar uma conjunção com o valor de explicação para que essas duas orações, olha só, não chores minha criança e hoje há palhaços no circo, tenham uma ligação. O elo entre essas duas orações é estabelecido por conta de uma conjunção causal, certo? Aliás, uma conjunção explicativa. A letra D, entretanto,
Assim como o porém é uma conjunção adversativa, só deve ser empregada em frases que tenham sentidos opostos, ok? Muito bem, é isso aí.